Olá! Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira história de detetive, viu? Só que o mistério que a gente vai investigar não tá numa cena de crime não, tá dentro da mente humana. Nossa missão aqui é desvendar as origens de uma das ideias mais revolucionárias que surgiram no século XX, a psicanálise. E tudo, absolutamente tudo, começa com uma pergunta que deixava os médicos lá do final do século XIX de cabelo em pé. Imagina só a cena. Pacientes com paralisias, cegueira, tremores, só que sem nenhuma causa física que explicasse aquilo. Os corpos dessas pessoas estavam literalmente gritando. Mas de onde vinha essa dor? Essa pergunta era um verdadeiro enigma. Pois é, e a busca por uma resposta para esse mistério não só desafiou tudo que se sabia sobre a mente, como também acabou dando origem a um campo de estudo inteiramente novo. A resposta para essa pergunta é basicamente o ponto de partida da psicanálise. Então, vamos mergulhar nessa história. Para a gente entender como essa história toda começou, a gente precisa voltar no tempo. Vamos para uma Europa, onde a ciência achava que tinha a resposta para tudo, até dar de cara com um problema que ela simplesmente não conseguia resolver. O nome desse mistério era histeria. Era um diagnóstico super comum na época, principalmente entre as mulheres, mas era profundamente incompreendido. Os médicos examinavam, faziam todos os testes e nada. Não encontravam nada de errado fisicamente. Era como se o sofrimento viesse de um lugar completamente invisível. E olha, os sintomas eram impressionantes. Uma pessoa podia, de uma hora para outra, perder a capacidade de andar, de enxergar, de falar. Podia ter convulsões violentas, e tudo isso sem qualquer lesão no cérebro que justificasse. O desafio era gigantesco. A doença era real, o sofrimento era real, mas a causa parecia um fantasma. E é exatamente aqui que entra em cena o nosso detetive, um jovem neurologista de Viena chamado Sigmund Freud, que não se contentou com as explicações que davam na época e resolveu olhar para um lugar onde ninguém mais estava olhando. A jornada do Freud começou quando ele foi para Paris e viu um médico famoso, o Charcot, usar a hipnose para, pasmem, criar e até remover sintomas de histeria nas pacientes. Aquilo acendeu uma luz na cabeça dele. E se a causa não for física e se for mental? De volta a Viena, ele e um colega, Joseph Breuer, se depararam com o caso de uma paciente que ficou conhecida como Ana O, e esse caso mudaria absolutamente tudo. A Ana O tinha uma série de sintomas bem graves, mas ela e o Breuer descobriram uma coisa incrível. Quando ela conseguia, sob hipnose, se lembrar e falar sobre as situações traumáticas que deram origem a cada sintoma, o sintoma simplesmente desaparecia. Foi ela mesma quem batizou esse processo de a cura pela fala. Pensa que genial, a palavra tinha o poder de curar o corpo. Essa foi a grande sacada do Freud. Ele entendeu que a paralisia, a cegueira, a tosse nervosa, nada disso era por acaso. Eram mensagens, eram metáforas. O corpo estava encenando um drama que a mente consciente não aguentava processar. Basicamente, memórias dolorosas e emoções que foram reprimidas estavam se transformando em sintomas físicos. Ok, então se existe um território escondido na mente que pode causar tanto estrago assim, a próxima pergunta é óbvia. Como é esse território? Freud dedicou o resto da vida dele a criar um mapa desse mundo interior. E é esse mapa que a gente vai explorar agora. A primeira parte do mapa é o lugar que a gente conhece bem, o consciente. São os nossos pensamentos de agora, o que a gente está vendo e ouvindo, as sensações do ambiente. É a famosa ponta do iceberg, sabe? A parte da nossa mente com a qual a gente mais se identifica no dia a dia. Aí um pouquinho abaixo da linha d'água, a gente tem o pré-consciente. Pensa nele como uma sala de arquivos de acesso rápido. As informações não estão ali na sua cabeça o tempo todo, mas se precisar, você busca fácil. Tipo, o que você jantou ontem à noite ou o nome do seu primeiro bicho de estimação. Tá tudo lá a um pequeno esforço de distância. Então a gente chega na base maciça, gigantesca e invisível do iceberg, o inconsciente. E olha, aqui não é só um arquivo de memórias esquecidas. É um lugar dinâmico, pulsante. É onde moram os desejos que a gente não ousa admitir, os traumas que a gente enterrou fundo, os impulsos mais primitivos. E o detalhe mais importante, é ele que comanda o show na maior parte do tempo, sem a gente nem perceber. Mais tarde, o Freud refinou esse mapa. Ele descreveu a mente não só como lugares, mas como forças numa briga constante. A gente tem o id, que é a pura energia do instinto, aquela parte que só grita, eu quero agora! De outro lado, o superego, nosso juiz interno, cheio de regras, de não pode, de é errado, e no meio dessa guerra, espremido, tá o ego, o pobre coitado que tenta mediar tudo isso e ainda lidar com a realidade aqui fora.
E por trás de toda essa confusão, Freud ainda postulou duas forças gigantescas, quase míticas. De um lado, Eros, a pulsão de vida, que nos empurra para criar, para amar, para construir, para conectar. E do outro, Thanatos, a pulsão de morte, uma tendência mais sombria para destruição, para agressão, para repetição de padrões que nos fazem mal. A nossa vida psíquica, para Freud, é basicamente o campo de batalha entre essas duas forças. Mas a história não termina com Freud, de jeito nenhum. As ideias dele foram tão poderosas que deram origem a um campo inteiro, com muitos outros pensadores que expandiram e, claro, até desafiaram o trabalho dele. Depois do Freud, vieram figuras como Jacques Lacan, que trouxe a ideia de que o inconsciente se estrutura como uma linguagem, Donald Winnicott, que olhou para a importância gigantesca da relação entre a mãe e o bebê, e Melanie Klein, que explorou o mundo interno supercomplexo das crianças bem pequenas. Cada um deles adicionou uma nova camada, mostrando que a psicanálise é um campo vivo, que não parou no tempo. Ok. Uma teoria de 100 anos atrás sobre histeria, icebergs e conflitos internos. Mas o que, afinal de contas, isso tem a ver com a nossa vida hoje? A resposta é: tem tudo a ver. A ideia central da psicanálise é que o nosso passado nunca morre de verdade. Ele continua vivo dentro da gente, no nosso inconsciente. E é isso que explica muitos dos padrões que a gente vê por aí. Por que repetimos os mesmos erros? Por que a gente se auto-sabota justo quando as coisas começam a dar certo? Vamos pegar o exemplo da Ana. Com toda a sua mente consciente, ela quer um relacionamento saudável. Mas sem nem perceber, ela se sente atraída exatamente pelo tipo de pessoa que não pode dar isso para ela. Ué, por quê? Porque inconscientemente ela está reencenando um roteiro antigo da infância, talvez tentando consertar uma relação que não deu certo com pai ou uma mãe ausente. Ela não está escolhendo um parceiro no presente, ela está tentando resolver um problema lá do passado. E isso tudo nos leva à pergunta final. A grande contribuição da psicanálise talvez não tenha sido só curar os sintomas da histeria, mas sim nos dar uma ferramenta poderosa para a gente se questionar. Para a gente olhar para as nossas vidas, para os nossos padrões, para as nossas escolhas que parecem não fazer sentido e perguntar qual é a história que o meu inconsciente está tentando me contar. A investigação, como a gente viu hoje, pode ser absolutamente fascinante.